E nessa noite, como o doutor mesmo disse, né, de aprendizado, de explanação, para a gente entender um pouquinho sobre a política de segurança alimentar dentro do nosso município. Carol, se apresenta pra gente aonde você trabalha, qual a sua formação. Tá? Eu me chamo Maria Carolina, eu sou formada em serviço social, então eu também sou uma assistente social por formação. Hoje eu estou como gerente da instituição ISA, né, que é o Instituto de Segurança Alimentar aqui de Campinas. Eu também estou como presidente do Conselho de Segurança Alimentar aqui do município. E estou dentro dessa política, tentando entender um pouquinho melhor a política de segurança alimentar e trabalhando com política de segurança alimentar há 8 anos. Ai, que legal. Bom, eu acredito, né, que a gente já possa iniciar aqui as nossas perguntas e dentre delas e principalmente do nosso tema, eu acho que é uma pergunta bastante interessante, né, acho que complexa e ampla também, mas o que é segurança alimentar, Carol? Segurança alimentar é, como você mesmo disse, Guilherme, é muito amplo, né? Segurança alimentar é uma política de direito, né? Ela está constituída, então em 1998, em 88 a gente teve a alimentação colocada dentro da nossa Constituição Federal. A gente teve o embasamento do governo federal, né, para a política de segurança alimentar, e a gente veio construindo essa política como uma política de direito. A gente diz que segurança alimentar é todos poderem se alimentar diariamente, de uma forma nutricionalmente falando e de uma forma digna todos os dias para todos nós. Tá? Ai, que demais. Pessoal, enquanto a gente está fazendo as nossas perguntas para Carol, fiquem à vontade para fazer perguntas aí no YouTube, comentários também, que no final a gente vai recolher algumas dessas perguntas para poder fazer para Carol. Tá legal? Sim. Fiquem bem à vontade, pessoal. O objetivo aqui é para que fique claro mesmo, principalmente para vocês também que estão em casa, né, que tem alguma dúvida. Então, participa aqui com a gente, que a nossa equipe também já está separando as perguntinhas. No final de tudo, a gente vai ler e vamos lá. É importante ressaltar que o CRAME trabalha com famílias que sofrem de violência e de violações de direitos. Então, eu vou aqui falar com a Carol. Carol, qual a ligação que você faz da questão da fome? Porque pelo que você falou, né, a situação de insegurança alimentar é quem passa fome. Então, qual a relação de quem passa fome com a violência doméstica? Eu penso que a insegurança alimentar, ela vem trazendo e aflorando tudo que existe de pior dentro da sociedade, né? Dentro da insegurança alimentar que a gente trabalha, vocês trabalham, e a política de direito hoje, ela visa trabalhar com essas pessoas que estão inseridas dentro da pobreza, da extrema pobreza. A gente percebe que não ter a alimentação garantida, você não saber o que você vai comer daqui 1 hora, você não ter certeza se você vai conseguir se alimentar no outro dia, gera um processo de insegurança, né? Então, quando a gente pensa no CRAME que lidar com esse processo de violação de direito, seja ele qual for, principalmente com crianças, a gente percebe que as pessoas que são chefes de lares, né? Ou mães que são mulheres que são arrimos de família, ou homens que estão dentro de um processo de procura de emprego, para garantir o alimento, para conseguir pagar as contas diariamente. Quando a gente percebe esse processo de você não conseguir garantir esse alimento dentro da sua residência, você percebe que existe um nervosismo aflorado, né? Uma cobrança maior. E isso, com certeza, gera uma insegurança dentro desses lares. Quando a gente pensa em violência também, e aí é muito estranho, talvez, eu falar isso para vocês, mas segurança alimentar e segurança pública, né? Segurança alimentar, você não ter como garantir o seu pão, a gente escuta às vezes que um homem, ele passa fome, um homem que não consegue alimentar a sua família,
acaba fazendo outras coisas, né? E, inclusive, entrando dentro da criminalidade, para garantir esse processo, né? Então, a segurança alimentar, a política de direito de segurança alimentar, ela está e ela permeia todos os outros direitos, todas as outras políticas de direito, né? As nossas famílias, porque hoje a gente luta contra a insegurança alimentar, a gente não trabalha com segurança alimentar, a gente trabalha com insegurança alimentar. As nossas famílias, elas têm... A maioria dos processos inseridos começam pela fome, né? Então, por isso que, pelo que o doutor falou mesmo, né? É muito pertinente estar dentro do CRAMI hoje também essa discussão. Você estava falando agora, né, e eu estava refletindo aqui, assim, nós que somos atuantes do CESP, né, estamos diariamente lidando com violência doméstica, e aí você estava falando, eu fiquei pensando, como é complicado mesmo essa questão da insegurança alimentar, porque, por exemplo, a gente não consegue falar sobre violência doméstica com uma família que está com fome. A gente não consegue falar sobre acesso à saúde, acesso à educação, acesso à habitação, com uma família que está com fome. São direitos para a sua subsistência até, né? Sim. São questões mais profundas que eu acho que a gente precisa alimentar antes, acho que umas questões mais primitivas, ao ponto da gente identificar essas políticas públicas eficazes, eficientes, que possam minimamente subsidiar toda essa articulação com as outras secretarias também. E muito interessante também isso que você falou, né, sobre a segurança alimentar permear todos os outros serviços, porque a gente percebe que muitas vezes as famílias acabam acessando os serviços de educação, de saúde, da assistência, não pelo principal que aquele serviço tem para oferecer, mas pela questão do alimento. Então, por exemplo, é muito comum a gente, aqui da assistência, a nossa ideia não é que a família fique para sempre na assistência. A gente procura ensinar, dar todo um auxílio para que eles tenham autonomia e possam seguir a vida deles sem precisar continuar com o nosso serviço. Mas o que acontece é que muitas vezes as famílias entendem que aqui eles vão receber cesta básica e eles acabam se vinculando e buscando a gente para receber isso. E não para receber as informações que a gente pode dar, o processo educativo que a gente pode realizar com eles. Mas a gente vai ali conversando para poder chegar num consenso, num caminho possível e bom para todo mundo. E eu percebo que em outros serviços isso também acontece. Então, na educação, a escola, por exemplo, né, é tão importante para assegurar a alimentação de tantas crianças e adolescentes. E que no período da pandemia, essas crianças e adolescentes ficaram sem esse direito assegurado, porque eles não iam pessoalmente até as escolas para poder se alimentar. E muitas famílias acabam indo, levando seus filhos para a escola para eles terem o que comer. E não pensando que lá é onde eles vão se alfabetizar, onde eles vão ter uma formação, vão desenvolver senso crítico. E a escola também acaba ficando refém dessa moeda de troca. Eu te dou o que comer e vem aqui que o professor vai fazer de tudo para querer te ensinar. Na saúde, em vários outros serviços, a família acaba acessando porque, assim, lá eles vão ter algo para comer. E não exatamente pelo principal foco do que aquele serviço tem para oferecer. É isso mesmo, né? Eu penso que, assim, os processos, eles foram, infelizmente, eles foram sendo utilizados de uma maneira que o ser humano, ele consiga estar ali, ou ele consiga... A assistência, por exemplo, né? Então, vamos voltar um pouquinho. A política de direito da segurança alimentar, ela hoje está dentro de uma secretaria que é a Secretaria de Assistência, né? Mas o SUAS é um sistema totalmente diferente e tem princípios e finalidades diferentes da segurança alimentar. Talvez os trabalhos e os profissionais utilizem da segurança alimentar para conseguir criar esse vínculo ou ter essa aproximação junto com esses usuários, junto com esses atendidos, né? É uma maneira de alcance? Sim,
é uma maneira de alcance. A saúde, a gente vê um processo diferenciado, talvez, da educação, né? Porque a saúde, o sistema único da saúde, ele vai ficar muito mais sobrecarregado por conta da insegurança alimentar. Então, o processo da diabetes, o processo da pressão alta, a maioria dos nossos usuários que a gente trabalha, eles acabam tendo que acessar o sistema único da saúde por conta da insegurança alimentar, por conta do acesso a essa alimentação primitiva, essa alimentação industrializada, que é muito mais barato do que você ter um acesso digno ao alimento diferenciado que nós mesmos conseguimos comer todos os dias, né? A educação, 98% das crianças inseridas em extrema pobreza ou pobreza só vão na escola para comer, né? Isso foi um dado durante a pandemia. A gente teve a segurança alimentar é muito... eu gostaria muito de frisar isso, né? A segurança alimentar não parou. Os equipamentos de segurança alimentar não pararam de trabalhar por um segundo durante a pandemia, né? A gente viu a insegurança alimentar de crianças aumentarem absurdamente, né? Por conta delas não poderem acessar o alimento na escola. Olha a importância do vínculo dentro dessas políticas, né? Do entendimento, talvez, dos nossos gestores, e eu espero, e dos serviços que estão nos assistindo, ou dos usuários que estão nos assistindo, da interligação da segurança alimentar, né? Eu falei um pouco da segurança pública, a saúde, a educação, a assistência. O olhar, ele tem que ser amplo, né? O olhar e o entendimento de que existem pessoas passando fome e necessitando alcançar alimentação, seja da maneira em que for, por todos os serviços, em Campinas hoje é uma realidade. Então, isso que você falou, Luciana, é totalmente correto, né? A alimentação, ela permeia todas as políticas e, infelizmente, as pessoas que acessam essa política só estão indo lá para se alimentar nesse momento. Como que vocês trabalham dessa forma, né? Sim. Bom, eu fico pensando aqui assim, que a minha próxima pergunta seria qual é a interligação com a assistência social. Eu acho que isso ficou bem claro aqui pra gente, né? E aí, em paralelo a isso, eu fico pensando assim, você falou do acesso e tudo mais, e aí eu gostaria de tirar essa dúvida também. As famílias, as pessoas, os serviços que consigam identificar essa demanda e que estão necessariamente precisando acessar os equipamentos, os serviços ofertados pelo município, onde essas famílias podem buscar, como acessar, em qual profissional a gente deve também buscá-los, né? Então, se você puder trazer um pouquinho sobre os dados do município, que a gente tem hoje no município de Campinas, a gente agradece muito. Tá. Vou voltar só um pouquinho, assim, talvez para falar sobre a assistência e a segurança alimentar. Perfeito. Né? Porque, assim, o nosso público, ele é exatamente o mesmo, né? Dentro do conselho, hoje eu estou como presidente do Conselho de Segurança Alimentar, e nós do Conselho de Segurança Alimentar, nós procuramos o Conselho da Assistência para ter uma troca e uma conversa, né? E qual é esta conversa? O de entendimento da nossa finalidade de trabalho, né? Nós, da segurança alimentar, nós gostaríamos de estar discutindo 1 trilhão de outras coisas a não ser insegurança alimentar. Nós gostaríamos de falar sobre alimentação saudável, nós gostaríamos de falar sobre construção e fomento de pequenos agricultores dentro da nossa região, falar sobre saneamento básico e água, que é segurança alimentar. Água também é segurança alimentar, viu, gente? Só que hoje a gente só consegue ter um ponto, que é insegurança alimentar, né? E aí eu penso que vários serviços da assistência estão nos assistindo, os usuários da assistência estão com a gente.
eu queria que todos entendessem que a gente tem uma mesma finalidade. Segurança alimentar dentro do nosso município, ela está constituída? Ela está constituída, mas ela está dentro da pasta da assistência, né? Nós não temos braços para alcançar todos os usuários. A gente está falando de quantos habitantes em Campinas? Vocês sabem mais ou menos? 1.300.000, 1,5 milhão, quase. 1,5 milhão, né, de pessoas. Segurança alimentar, ela não tem esse processo ainda, né? E aí eu queria meio que falar para vocês que a luta tem que ser em conjunto, né? A gente não pode mais tratar segurança alimentar como caridade. Insegurança alimentar não pode ser visto como uma política de contenção, como uma política de dar algo, né? De você agradecer por algo que você recebe. Não é isso. Segurança alimentar é muito mais que isso, né? Direito. Segurança alimentar é direito. Você poder se alimentar todos os dias, ter certeza que você não vai passar fome, né? Eu escutei um médico da Unicamp falando, você não sentir tontura, você não sentir a dor da fome é um direito. E é um direito primordial, básico. Então, quando o pessoal da assistência aí que está assistindo a gente pensar em segurança alimentar, pensem que são políticas complementares. São políticas que precisam vir juntas. Claro que respeitando, né, o sistema, o SUAS e a política de segurança alimentar. Mas nós temos um mesmo objetivo, tá? Sim. Dentro dos equipamentos e trabalhos desenvolvidos pelo nosso município, nós temos o Viva Leite, né? E o Viva Leite, ele... praticamente todos os direitos que eu vou passar para vocês e serviços ofertados pelo nosso município precisa estar cadastrado no CadÚnico, tá? Vocês precisam manter o CadÚnico atualizado. Então, o Viva Leite, por exemplo, né? Ele é um projeto social de distribuição de leite. Quem que pode acessar? Crianças de 6 meses a 5 anos e 11 meses. 6 anos não entra mais, né? Então, assim, se você tiver uma constituição familiar com 4 crianças e você tiver uma de 4, uma de 3, uma de 2 e uma de 1, a criança cadastrada vai ser a de 1 ano, tá? Porque apenas uma criança tem o direito de receber esse leite, tá bom? Dentro da constituição familiar existente. A família tem que ter uma renda mensal até meio salário mínimo per capita. Então, hoje, isso dentro do nosso salário mínimo dá R$606. Por pessoa, né? Por pessoa. É importante ressaltar. Por pessoa na família, a renda tem que ser aproximadamente esse valor. R$606. Ou menor que isso para poder ter o benefício. Exato. Existe alguns processos de prioridade, mas dentro do município hoje isso não é necessário, porque existe vaga suficiente para alcançar todas essas crianças de 6 meses a 5 anos e 11 meses, tá? Mas se a gente fosse pensar dentro de um critério de prioridade, seriam as crianças de 6 meses a 1 ano e 11 meses, tá? Dentro desta per capita. É a maior per capita de todos os serviços ofertados dentro do município, tá bom? A gente tem o Nutrir, acho que a maioria das pessoas conhecem, né? O Nutrir, ele é um cartãozinho que você pode ir em estabelecimentos cadastrados pelo município mesmo, pela empresa do cartão. E as famílias cadastradas, elas podem comprar alimento. Então, esse cartão, ele é de R$ 109,41. Hoje nós temos 26 mil cartões dentro do município, né? Ele é destinado a famílias com renda per capita até R$ 231,46, ou seja, dentro de extrema pobreza e pobreza, porque esse é o nosso valor, tá? Que sejam residentes dentro do município de Campinas. Carol,
Como é que faz para acessar o Viva Leite e o Nutrir? CAD único. Cadastro único. Tá? Cadastro único. Quem que faz o cadastramento do CAD único? Nós temos 2 equipamentos dentro do nosso município, que é o CRAS e o DAS, que são porta aberta, né? Com profissionais que têm acesso. Então, lá dentro do CRAS, por exemplo, tem um profissional do CAD único para fazer, né? Que é do IMA, que é o Instituto de Tecnologia, e eles fazem o cadastro, tá? E, Carol, ainda dentro do Nutrir, acho importante a gente até informar as pessoas, né, que são 26 mil cartões Nutrir hoje, mas antes da pandemia eram 6 mil aqui em Campinas. E depois, com a pandemia, por conta de toda essa situação de calamidade pública, se expandiu para 26 mil, mas eles não são fixos, na verdade? Fixos continua sendo só os 6 mil. Sim, na verdade, os fixos são 6 mil. Dentro do processo de calamidade existente dentro do município, houve o aumento de 20 mil cartões, emergenciais. Né? Emergenciais. Pandêmicos. Não são emergenciais, são... pandemia ainda, né? Eles estavam sendo mantidos pelo um decreto de calamidade pública. Esse decreto de calamidade pública dentro do nosso município, ele já não existe mais, né? Mas a Câmara Municipal criou um decreto que esse cartão vai até outubro deste ano. Então, nós manteremos 6 mil cartões, né? O município... O município manterá o cartão, os 6 mil cartões. Esses 20 mil cartões e um pouquinho vão até outubro agora. Tá. Como vai ficar? Carol, você sabe? Ainda não. Mas se eu ficar sabendo, na hora que a gente tiver essas informações, a gente passa para vocês certinho, tá bom? Tá. E existem cartões também emergenciais destinados aos centros de referência para pessoas que precisam naquele momento assim, né? Que a gente sabe que o ser humano ele chega no seu limite, né? Então, os CRAS, eles têm alguns cartões emergenciais, tá? Que entrega na hora, consegue fazer lá a compra, mas aí tem que conversar com os profissionais de cada CRAS aí de referência, tá? É muito curioso, né? Eu fico pensando assim, enquanto ser humano, como que várias vezes dentro da segurança ainda existe essa insegurança. Sim. Porque eu que fico ali direto com as famílias e tudo mais, é muito comum eles me falarem, tá, mas vai até outubro e depois. Então, eles estão seguros, mas eles estão sentindo inseguros. Porque não é uma segurança tão garantida assim, né? Na verdade, tudo que como um benefício, né? É isso que eu falo. O ser humano poder se manter deveria ser uma regra, né? Tudo que o Estado ou o governo ele deveria também ter metodologias, um processo de criação e efetivação de política pública dentro do município, né? Com a pandemia, a gente percebe, inclusive, o valor, né? A gente está vivendo uma inflação que com 100 e poucos reais, infelizmente, você não consegue ter segurança alimentar. Então, a gente também não pode falar garantir para uma família, né? Exato. Porque muitas vezes a família é composta pela mãe, que geralmente é o arrimo de família, os filhos. Sim. E com 106 reais você garantir 109 reais. Café da manhã, almoço, pro leite, mês. jantar pro mês, para 4 pessoas. Humanamente impossível. Impossível, mas assim, se a gente for pensar dentro de todos os processos, né, isso com certeza dá aquele sentimento de pertencimento a algo, sabe? Sim, de ter um auxílio para conseguir se organizar minimamente ali. Dentro desses processos, né, a gente vem trabalhando, inclusive, com a Secretaria e junto com o Ministério Público, para pensar maneira, né, de depois de outubro, ou a partir desse momento, a gente conseguir olhar para a segurança alimentar de uma forma diferente dentro desses cartões, né? Sim. Carol, como vai ser a partir de outubro? Infelizmente, eu não sei dizer para vocês, porque acho que isso não...
está sendo conversado ainda, né? Sim. E aí a gente vai ficar sabendo. Mas agora, infelizmente, eu não tenho essa resposta, não. E, Carol, antes de você continuar falando sobre os programas que tem, que eu acho muito importante, todos nós temos essas informações, eu também queria trazer uma outra reflexão, que é essa questão dos ciclos que se perpetuam, né? Então, por exemplo, uma família em que a mãe, que é o arrimo de família, trabalha e ela não consegue ter um trabalho melhor porque ela não tem nenhum ensino fundamental completo. E ela não tem onde deixar os filhos para poder estudar à noite. Então, ela tem que deixar os filhos na escola, vai trabalhar. E ela poderia fazer o EJA à noite para concluir o ensino fundamental. Mas ela não tem como, porque ela não tem dinheiro para pagar uma babá, alguém para olhar os filhos. Então, ela vai para casa para cuidar dos filhos. E ela continua recebendo muito pouco, né? Porque ela fica com uma dificuldade de ter uma perspectiva melhor de vida, porque ela não consegue estudar. E essas crianças também vão crescendo numa situação que tem uma estrutura muito precária, frágil, de alimentação, de habitação. Você estava falando, né? A gente estava falando sobre os serviços que permeiam. Você falou que a água também entra na segurança alimentar. Sim. Então, por exemplo, tem famílias que moram numa casa que não tem água. Uhum. E essa é a situação. Então, a criança vai crescer sem a água, sem uma alimentação regular, com a mãe que não conseguiu estudar. E também, como que esse ciclo... como que é possível, né? Aqui no Crime a gente pensa muito nisso, né? Como interromper o ciclo de violência e de violações de direito para que a próxima geração das crianças, dos adolescentes, possam estar numa situação melhor. E é muito difícil. Eu penso muito sobre essa questão desse ciclo, como que a gente pode pensar em interromper e como que muitas vezes quem está na classe média ou está numa situação mais confortável... pode, e que está distante dessas famílias, né, que não estão acostumadas ali a estar no dia a dia com elas, pode pensar, mas por que eles não estudam, não melhoram de vida? E eu vejo, né, como eles querem estudar, como eles querem concluir o ensino fundamental, o ensino médio, ir para a faculdade, e todas as dificuldades que tem para conseguir isso e conseguir melhorar. Normalmente eu digo que a miséria é geracional, né? Eu acho que todos vocês que estão aqui como profissionais conseguem enxergar diariamente a dificuldade de inserção do ser humano dentro de uma dignidade humana, né? Então, eu vou falar por mim, que estou nos bairros diariamente, né? Eu trabalho junto e direto com a população, e você vê uma criança, por exemplo, no Campo Belo, brincando no esgoto, com uma mãe numa fila para pegar alimento, e a gente coloca um pouquinho mais, né? No inverno, passando frio, e você tá toda agasalhada como profissional, né? Com uma bota, com um casaco forte para aguentar o vento. Você não pode esperar que aquela criança vá ter um futuro diferente dos seus pais. Infelizmente, não hoje. A não ser... E aí eu falo a não ser porque existem profissionais e pessoas como nós, né? E que está na profissão que está e faz o que faz por acreditar em algo. E a gente costuma dizer, e aí eu falo para todos os profissionais e usuários que estão aí nos escutando, né? Que a gente... tem que continuar brigando. A gente tem que continuar discutindo. O doutor falou uma coisa muito legítima, né? Que é a construção. E a gente só consegue construir se a gente estiver ocupando espaços, né? No momento em que eu cheguei aqui no CRAME, eu falei uma coisa que eu acredito muito. Se discutia pouco sobre racismo, né? Sim. Porque não era um processo pensado. Nunca foi, né? Hoje não, hoje é crime. Pelo contrário, né? Era um tabu. Exato, era um tabu. Não podia falar. Hoje é o crime. Sim. O racismo é crime, né? Não se discutia sobre LGBT. Era outro tabu, né? Como que se conversa sobre isso? Nem se falava sobre isso, não. Né?
assim, se tinha algum casal homoafetivo, em vez de falar o namorado dele ou a namorada dela era a amiga dela. Exato. O amigo Nem dele. o amigo dele Exatamente. tá com ele. O conservador. Mas é eles tão moram presente. juntos há 30 anos. Sim, E eles são sim. amigos. Não, parecia que era um tabu mesmo, Sim. falar sobre isso, né? Então, eu penso assim, que talvez a gente conversar de profissional para profissional, ou com quem seja, sobre miséria, sabe? Assim, sobre fome. Por que a gente dá outro nome? Insegurança alimentar. Sim. Sim. Por que eu tenho que falar insegurança alimentar, né? É fome, a gente tá falando de fome. Porque é um tabu, né? É. É um tabu falar sobre a desigualdade, Verdade. sobre uma cidade tão rica como Campinas, Campinas é o 10º maior PIB do Brasil. aonde né? 1/3 da população, antes da pandemia, sem contar com a pandemia, 1/3 da população sofria de insegurança, Eu vou trazer de alguns fome. dados, né? Que a por Bel favor. deixou aqui pra gente. Tô sentindo sua falta, Bel. Eu tava falando daí. Muita falta. A gente tem, dentro do Cadastro Único de Campinas, 220 mil pessoas. Só está no Cadastro Único, em Campinas, pessoas que estão inseridas em pobreza e extrema pobreza. Tá? A gente tem, dessas 220 mil, 90 mil pessoas estão dentro da extrema pobreza. Quando a gente pensa em extrema pobreza, a gente pensa num valor inimaginável para a sobrevivência humana. E aí a gente pensa em processo de fomento de cultura, de educação, de saúde, seja da política que for, que 90 mil pessoas não vão alcançar. Elas permanecem lá. Elas permanecem lá. Então, a mãe que não consegue sair para trabalhar, ou a mãe que sai para trabalhar e deixa seu filho de 9 anos cuidando do de 5, né? Que faz comida, que precisa limpar a casa. Ou a mãe que tem 3 jornadas de emprego para colocar o mínimo dentro de casa. Eu penso que se a gente começar a falar sobre isso, a gente talvez consiga modificar o pensamento de segurança alimentar, política de segurança alimentar, política da assistência, política do SUS. A gente vai conseguir entender tudo como um intuito só, né? Um processo só. Para quem que a gente está trabalhando? Para quem que a gente... O que a gente faz a gente atender todos os dias e acordar todos os dias para trabalhar, por exemplo, no CRAM? Né? Onde eu trabalho, hoje eu sou gestora, no ISA. Eu penso mais ou menos isso. Começar a discutir e ocupar espaços, né? Vocês da assistência precisam entender segurança alimentar. Sim. Porque vocês estão na luta de fortalecimento do SUAS há muitos anos. Sim. A política de segurança alimentar precisa de pessoas como vocês, com entendimento de direito ali, ocupando aquele espaço. Sim. Né? Porque Perfeito. é exatamente isso, né? A gente é acionado, essa família chega pra gente porque existe ali a violência doméstica, existe... Você não vai conseguir conversar com ele. Você não vai conseguir conversar com essa família. Você vê, né, que a criança, ela tá desnutrida, ela não tem nem condição de ir pra escola e conseguir entender o que o professor tá falando, E porque... a mãe preocupada com essa criança. O que eu vou dar pro meu filho comer? O que ele vai levar amanhã na escola? Sim. Qual é o lanchinho que ele vai levar amanhã? E até pensando no desenvolvimento do ser humano enquanto ser biológico mesmo, na fase que a gente é criança, o nosso cérebro, todo o nosso corpo se desenvolve de uma maneira que se você não receber naquele momento os nutrientes necessários, você não vai ter outra oportunidade para se desenvolver. Então, às vezes, tem adolescente de 15 anos que chega... Aí você é criança, né? Aqui é para adolescente, não é para criança. Não, eu sou adolescente, tenho 15 anos, mas parece que é bem mais jovem, porque o processo de desenvolvimento biológico ficou comprometido por falta de comida. E que E possibilidade mais vai atrás- ter de estudar? Exatamente. E mais atrás disso, gente, a gente está falando dos bancos de amamentação, por exemplo, Sim. de leite materno do município, que também está lá embaixo, né? A gente precisa, inclusive, mães, por gentileza, doação. Mães É que uma estão maternidade de Campinas. amamentando, se puder colaborar com porque- a sua doação de leite. Exatamente. Os bebês são
bem frágeis, né? E a gente percebe, assim, o quanto que, às vezes, tem mães que não conseguem amamentar por uma série de fatores. Outra coisa que é importante dizer também, né? E como a miséria, ela é criminalizada, né? Porque você lidar com quebra de vínculo familiar por pobreza, Sim. porque isso acontece na nossa cidade todos os dias, Sim, né? diariamente. Você tirar uma criança do seu vínculo familiar por pobreza, institucionalizar analisar essa isso, criança. exato. A criança acaba indo para um lugar onde ela vai ser institucionalizada. Ela não vai mais estar numa família. E não é, talvez, essa família ela nem tenha um processo de violência, mas é pobreza, né? E isso eu quero saber onde está escrito, né? Onde tá escrito? Exato, que lei é essa? Que insegurança alimentar é uma violação de direito. É uma violação de direito. Mas é uma violação de direito todos. Do Estado. Do Estado, exatamente. Então, quando a gente pensar dentro desse processo, aí eu espero que vocês consigam enxergar o que permeia isso, né? A gente recebe todos os dias questões de Ministério Público, Carol, olha, a gente precisa da alimentação, por quê? Porque vai ser institucionalizado, né? E aí essa criança, ela acaba com o seu direito violado duas vezes. Primeira que é de se alimentar e segunda de estar no convívio da familiar. Família. Né? Que tem o carinho, tem o amor, tem o cuidado. A criança com fome, essa mãe que não tem aonde correr, ela não tem com quem deixar os filhos para poder ir trabalhar, não tem o genitor ou a genitora que cumpra com suas responsabilidades em relação aos filhos. A fome, ela tá permeando tudo isso, em gente. todos os lugares. Sim. Só para colocar um pouquinho sobre como vocês podem acessar o Nutrir, né? Existem telefones para a região norte, noroeste, sul, leste e sudoeste. Eu não vou aqui falar todos os números, porque eu vou pedir para vocês do CRAMI colocarem aí, né, nas mídias, para vocês conseguirem. Nas descrições. Exato. E para os profissionais também tem o Departamento de Segurança Alimentar e Nutricional aqui de Campinas, que é o DESAN. A gente tem o 2515-7273, o 2515-7291, que aí os profissionais podem entrar, pegar todo o entendimento de como estar fazendo esse processo do cadastramento dessas famílias. Mas, normalmente, quem faz o cadastro seria o CRAS, o DAS, por CadÚnico ou solicitação por esse WhatsApp, tá bom? Vamos para outro. O Viva Vida. Oi? Repete o telefone, vamos lá. 2515-7273, 2515-7291. Aí vocês conseguem maiores informações aí, tá? E o telefone do WhatsApp, para as famílias também alcançarem, aí a gente coloca aí no site de vocês, tá bom? Perfeito. Ou no Facebook, ou no Instagram. O Viva Vida, né? O Viva Vida, ele foi um projeto criado durante a pandemia, né? Dentro dessa loucura que foi instaurada. A gente vendo serviços sendo fechados, a gente vendo a não possibilidade de estar próximo do usuário, né? O Departamento de Segurança Alimentar, ele criou esse aplicativo para as instituições, e aí a gente não coloca só instituições vinculadas à Secretaria de Assistência, a gente coloca aí instituições religiosas, associações de moradores, para que as famílias conseguissem se cadastrar nesse aplicativo, né? Para ter acesso à cesta básica, a entrega de cesta básica. Carol, como é que faz para estar alcançando hoje o Viva Vida? Baixa o aplicativo do Viva Vida, faz todo o cadastro lá. Algumas instituições, elas também estão fazendo esse trabalho. O CRAS e o DAS, às vezes, dá uma ajudada também a fazer esse cadastro, porque a gente sabe da dificuldade dos nossos usuários, né? Carol, mas não tenho nem internet, né? Não tenho arroz para comer, vou ter uma internet, né? A gente sabe das dificuldades. Um aparelho telefônico, aparelho telefônico, ou a gente às vezes escuta que os nossos usuários mudam muito de telefone, né? Mas não é uma realidade. Exatamente.
É só pra gente deixar claro, né, que eles não mudam muito, mas é que a linha às vezes cai por tempo de não colocar crédito, tá, Exato. gente? Não é nem Não opcional repitam isso, é. E aí, a gente tem a Central Sun, né, que é 3746-1720, 3746-1721, tá? Que são os contatos que talvez os profissionais também, na frente do usuário, na hora do acolhimento ali, consigam entrar em contato e fazer esse cadastramento por esses canais. E eles vão poder indicar melhor. Mas o CAD único precisa estar atualizado. É isso. Tá? Pessoal, lembrando agora que ela falou do cadastro único, que o cadastro único ele é realizado no CRAS e no DAS do seu território. Então, todo bairro existe um CRAS ou um DAS que é de referência. Então, se eu não sei qual é o meu CRAS ou o meu DAS de referência, é importante primeiro eu descobrir qual bairro eu moro, a partir dele eu buscar qual é o CRAS ou DAS de referência, e aí eu vou lá, faço um agendamento para que eu leve meus dados, os dados das pessoas que moram junto comigo. Lá sim a gente vai fazer um agendamento, a família vai com os documentos pessoais e faz o cadastro. Após um período, esse cadastro ele vai ser efetivo e aí sim, dentro dele, vai sair se você vai ser contemplado ou não em algum tipo de benefício que o município oferte. Lembrando que esse cadastro ele é válido apenas por 2 anos. Então, se eu fiz o meu cadastro agora nesse mês, daqui 2 anos, dentro desse mês, até antes disso, eu preciso buscar o meu CRAS, buscar o meu DAS de referência e fazer a atualização. Porque se eu estou dentro de algum critério e eu estou recebendo algum benefício e eu não fiz essa atualização do cadastro, esse benefício ele é cortado ou bloqueado. E aí a gente entra de novo na fila do Dado Nacional para poder atualizar o cadastro. Exato. E isso demora bastante. Então, assim, famílias, vamos manter sempre a atualização do cadastro, que tá tudo ok. Exato. Telefone, tem que estar tudo bem certinho, porque senão não consegue endereço, não consegue ser contemplado dentro desses processos. Por isso que eu falo sempre, mantenha atualizado. O Guilherme tem toda a razão. Se vocês não mantiverem atualizado nenhum desses serviços que eu acabei de falar, porque para a população, direto, município, são esses serviços, vocês vão conseguir alcançar, tá bom? Outro serviço que a gente tem dentro do município é o banco de alimentos, né? O banco de alimentos, ele atende 120 entidades assistenciais. Essas entidades têm que estarem cadastradas na Secretaria de Assistência Social. Elas não recebem alimentos se elas não estiverem dentro da secretaria. Quem faz o cadastramento dessas entidades é a própria Secretaria de Assistência. Ela desenvolve atendimento de atividades de educação nutricional, fortalecimento junto às merendeiras, enfim, né? É um atendimento para as entidades assistenciais mesmo. Mas, Carol, as entidades vão atender as famílias com essa alimentação. Pelo que eu sei, não tem problema, não é para uso interno. Eu sei que é para o atendimento, estar aí fortalecendo os serviços para que essas famílias possam estar vindo até aqui, né, e criando esse vínculo. A gente tem o Bom Prato Fixo, que é um projeto, né, do Estado de São Paulo. Ele é gerenciado pelo Centro de Orientação Familiar, que é uma OSC aqui de Campinas. O Bom Prato Fixo está na Avenida Moraes Salles, 384, e eles servem café da manhã a 50 centavos, almoço a R$1, jantar a R$1 e o atendimento é de segunda a sábado, tá? Tem o Bom Prato Móvel. O Bom Prato hoje ele tá no Sírios, se eu não me engano, tá? No bairro Sírios. E aí é R$1 a marmita. Ele tá fixo lá. Carol, tem como eu pedir para ir pro bairro, para ir pro meu território? Não. Quem faz todo esse direcionamento é a Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo, tá bom? Tem um limite de horário ou de quantidade?
O horário eu não vou saber dizer para vocês. De quantidade, eu acredito que seja 300 cafés da manhã, 1.800 almoços e 300 jantares. Tá? Carol, para quem que é? Primordial, né? Família em situação de vulnerabilidade. Porém, o maior atendimento são idosos que moram ali no centro, em pensões, que não têm condições também de estarem se alimentando, mas qualquer pessoa que esteja passando dificuldade, conseguiu uma caroninha aí com o busão, né? Conseguiu chegar até o centro, entra na fila, vai pagar R$1, tá bom? 50 centavos. Pessoas em situação de rua. Pessoas em situação de rua, ali, exatamente. Central, que tem bastante, um grande movimento de pessoas em situação de rua, que inclusive também é um outro assunto para que a gente pudesse conversar futuramente, né? Porque aumentou significativamente. Exatamente. E o último, a gente vai falar um pouquinho do lugar que eu trabalho, né? Que é o ISA. O ISA é um instituto particular, né? É uma OSC que fica dentro da Ceasa Campinas, pertence aos permissionários, ou seja, empresários da Ceasa Campinas. Então, nós estamos dentro da Ceasa, porém, nós somos considerados uma OSC mesmo. Hoje, na verdade, dentro do nosso estatuto, está como uma associação dos permissionários da Ceasa. Carol, o que o ISA faz? A gente faz vários tipos de atendimento. E assim, eu preciso deixar bem claro, antes que o pessoal comece a me xingar aí na rede, né? Como você fala que você é gerente do ISA. Nós atendemos todo o município de Campinas, né? Nós somos... E nós tentamos contemplar a todos. O nosso foco principal de atendimento são famílias em vulnerabilidade inseridas dentro ou próximo dos nossos bairros de distribuição. Então, para o pessoal, para os usuários, ou para os técnicos, ou para os profissionais que estão nos assistindo, dá uma ligadinha para o ISA. A gente trabalha com horário agendado. É feito um acolhimento via telefone pelos nossos assistentes sociais. Eles vão perguntar para vocês, mas quem mora com a família? Eles vão fazer várias perguntas. Para quê? Carol, para ser chato? Não. Porque esse cadastro é feito na Ceasa. E a Ceasa é contramão de todo o território de Campinas, praticamente. Só contempla ali a região do São Marcos, né? Que é um pouco mais próximo. É para vocês levarem toda a documentação o mais correto possível, para vocês não terem esse infortúnio de ir e voltar, porque isso não é o nosso intuito, tá? Então dá uma ligadinha no 3746-1020. Vamos pegar os telefones certinho. 3746-1020, 3746-1026, 3746-2411. Tenham um pouquinho de paciência, porque como eu disse, a gente atende a cidade inteira e o telefone fica dando ocupado, mas a gente só tem esses 3 telefones, tá bom? A gente tem um outro atendimento que é para entidades assistenciais de Campinas, região de Campinas, e a gente pega algumas cidades da metrópole de São Paulo. São atendimentos para utilização interna. Então, Carol, CRAME, faz atendimento de criança, vai fazer uma roda de conversa, vai fazer o atendimento, serve almoço, café da tarde e jantar. Pode fazer o cadastramento do instituto, do CRAME no instituto, recebe semanalmente, conforme a utilização de cada instituição, para uso interno, tá bom? Não pode ser entregue a famílias. Mas, Carol, a gente tem um monte de famílias. Encaminha pra gente, a gente faz o cadastramento no instituto e encaminha pro ponto mais próximo do ISA, tá? Carol, quero ser um ponto do ISA, né? Na minha região não tem um ponto do ISA. Entre em contato, faz um ofício, explica um pouquinho da vulnerabilidade do território, que a gente vai fazer o reconhecimento territorial, vai ficar uns 3, 4 dias no local fazendo o cadastramento em loco e a gente abre um ponto de distribuição. Carol, para uma pessoa, muita coisa, né? Usuário que está Mas é muito assistindo, legal. que você acabou de falar, né? Por exemplo, tem líderes de comunidades,
pessoas civis, assim, que não são de nenhuma OSC, que não são de nenhum partido. Pode também. Que são líderes comunitários que vão ali, que organizam, que articulam. Essas pessoas podem entrar em contato para poder conseguir fazer no seu território, encontrar um lugar para ser um ponto de distribuição do ISA? Pode. A gente só tem que tomar alguns cuidados, né? Porque a garantia do direito, o ISA ele realiza uma garantia de direito emergencial. Então, a gente entrega hortifrutis, então a gente trabalha com verduras, legumes e frutas, pensando na alimentação semanal e que na outra semana a gente vai realizar uma outra entrega, tá? Só que a gente não faz entrega dentro de locais que tenham algum processo vínculo político mesmo, né? Então, normalmente hoje, o ISA trabalha com instituições. Porque a gente também quer trabalhar o processo da dignificação, a gente também quer trabalhar o processo do pertencimento ao território, do conhecer as instituições que são parceiras nossas. Então, sim, a gente vai analisar, né? Tanto a associação de moradores como instituições religiosas. Por exemplo, instituições religiosas a gente não faz dentro do local, porque a gente não acredita que direito possa se misturar com um processo religioso. Todos têm o direito de estar se alimentando, né? Independente do processo religioso que cada um tenha. Então, hoje a gente toma alguns cuidados. Mas, Carol, vamos tentar, vamos conversar. Entre em contato, a conversa tá aberta, né? Mas a gente tem critérios, a gente tem limites, a gente é uma instituição que trabalha com um processo de direito, né? E é isso que eu quero deixar bem claro. O ISA hoje efetiva um direito, tá? Não é como as pessoas lembram do ISA antigamente, tá? Outra coisa é um atendimento que a gente chama de atendimento para pessoas com doenças crônicas ou terminais, né? A gente atende algumas pessoas que são encaminhadas ou por instituição, ou pelos 4 grandes hospitais aqui de Campinas. Então, Carol, minha mãe tem câncer, ela está dentro de um processo de tratamento, nós estamos dentro de um processo de pobreza e extrema pobreza, e essa alimentação vai fazer total diferença para a melhora do quadro de saúde. A gente pede a documentação, né, que aí a gente explica por telefone, ou depois a gente deixa aqui pro CRAME para eles passarem para vocês. Mas aí a gente pede encaminhamento médico, encaminhamento nutricional. Isso sai do centro de saúde do território da família? Normalmente, centro de saúde e os 4 grandes hospitais. Então, o pessoal que faz hemodiálise, pessoal com câncer, a gente faz esse atendimento pontual, pensando no quadro de saúde, é semanal. Pessoas que utilizam sonda. É um trabalho mais pontual e focado para a qualidade de saúde mesmo, de melhora do quadro de saúde, tá? Então, a gente também faz esse atendimento. Os nossos 2 atendimentos primordiais, família e pessoas com doenças crônicas, e as entidades que a gente atende para utilização interna. Ai, que legal. Bom, gente, estou recebendo várias perguntinhas aqui, o pessoal tá participando muito bem, muito obrigado a todos desde já, tá? Vamos lá. Você quer concluir mais alguma coisa? A gente já pode abrir para as perguntas. Se eu puder responder, eu respondo. Vamos lá. Então, ó, a Sidneia Carreiro perguntou, né, que é para, no caso, para você comentar um pouco sobre a situação da política de direitos, que não atende a todos, e quais os critérios para ter acesso a esses direitos. Acho que a gente já conseguiu conversar sobre isso, né, debater. A Fabiana Albuquerque, que inclusive é uma família que é acompanhada aqui pela instituição, ela está fazendo uma pergunta que o cartão foi cancelado. Pode haver algum motivo específico e o que fazer? O cartão Nutrir? O cartão Nutrir. Tá. O cartão Nutrir, ele tem durabilidade familiar durante 1 ano. Então, pode ser isso. Pode ser apenas um erro, né? Pode ser que não esteja atualizado o cadastro único e aí é desligado. Por quê? Porque houve troca de empresa. Eu não sei se vocês sabem também. Houve uma troca de empresa. Então, algumas famílias foram chamadas para retirar o cartão e não conseguiram ser acessadas. Então, dá uma ligadinha. Qual a região daqui?
Aqui é leste, aqui do CRAMI. A Fabiana de Albuquerque mora na região noroeste. Noroeste. Isso. Fabiana, WhatsApp 995481412. 995481412. Anota aí, adiciona no WhatsApp, conversa com as meninas do Cade Único e elas vão saber por que seu cartão foi cancelado, tá bom? E, gente, Muito todos legal. esses números de telefone que a Carol tá falando pra gente, tanto a gente vai deixar depois na descrição do vídeo, como depois que a gente terminar essa apresentação ao vivo, essa gravação todinha vai ficar disponível pra vocês nas redes sociais do CRAMI, na plataforma aqui do YouTube. Então fiquem tranquilos que vocês podem assistir de novo e anotar esses números. Isso aí. Bom, o Rafael Teodoro, que é o nosso educador social aqui do CRAMI, um abraço, Rafa. Ele perguntou se é possível atender a todos que necessitam do cartão Nutrir. Não. A gente tem que ser muito sincero, né? Sim. Eu acho que política é o que a gente fala, né? O Estado, ele abriu mão da sua função, né? A verdade é essa. Se a gente tem... Vamos pegar os dados da Bel novamente. 220 Se a gente tem 220 mil pessoas dentro do cadastro único, a gente atende 26.090 estão em extrema pobreza, a gente não chega nem perto. A gente tem muita gente aí, infelizmente, que não acessa nenhum tipo de serviço. Até porque ninguém dá conta, né? É muita gente. E só cresce. A Raquel Balbina está perguntando: conheço famílias que solicitaram ao CRAMI o cartão Nutrir e não conseguiram. Realmente tem para todos? Quem não conseguiu nas últimas semanas, deve solicitar onde? Gente, é muito... Eu prometi falar que nem eu falo normalmente, tá? Então eu vou falar, é muito louco, assim, a gente colocar a responsabilidade em serviços, né? Então, assim... O solicitar à instituição que a gente está informações, né, para a gente ser um pouquinho melhor orientado, para a gente conseguir entender um pouquinho, porque às vezes até para a gente é complicado entender, tá? Porque a gente também leva não na cara, sabe? A gente pede informação e a gente não consegue acessar e a gente vai atrás e a gente faz isso para garantir que vocês não tenham que fazer isso, né? O CRAMI, ele é uma OSC que faz um serviço e é um serviço pontual, né? A solicitação, ela tem que ser diretamente nesses WhatsApps que eu vou deixar para vocês. Talvez o serviço ele possa te orientar um pouco melhor qual que é o meu número, qual que é a minha região. E eu acho que a gente deve fazer esse trabalho como profissional, sabe? Estar próximo de quem a gente se propôs a trabalhar. Mas a política de segurança alimentar não é efetivada pelas OSCs, não é efetivada e não é uma responsabilidade. A gente pode sim diminuir o percurso, a gente pode sim estar trabalhando em conjunto. Então eu vou deixar os WhatsApps aqui com as meninas, e aí elas veem de qual região é cada um, né, que precisa dentro do serviço de vocês. E aí, quem sabe, a gente não possa alcançar, né, maior. Carol, mas eu não consigo acessar. Vamos para o Conselho de Segurança Alimentar conversar, vamos fomentar política pública, vamos construir, saber o que está errando na ponta, o que precisa melhorar na ponta, que esse é o nosso objetivo. É isso, melhorar gente. A política. Não deixar de lutar nunca. Sempre É persistir. Vamos lá, tem uma pergunta bastante interessante aqui. Em que o MP poderá auxiliar a questão da segurança alimentar? O Ministério Público, ele está bem envolvido dentro da segurança alimentar, inclusive ele está acompanhando o Conselho de Segurança Alimentar, a gente vem trabalhando em várias frentes, pessoas em situação de rua é uma delas, né, pobreza extrema, mas eu acho que o Ministério Público ele tem que ser entendido para que ele serve, né? E o que faz o Ministério Público se movimentar? O que faz o Ministério Público se movimentar é vocês, como população, nós como cidadãos, nos movimentarmos para fomentar o que está dando errado, o que não está dando certo, o que precisa ser melhorado, o que não está conseguindo ser alcançado, né? E nós como cidadãos mesmos, ao chegarmos e falarmos, olha, o Ministério Público está acontecendo isso,
né? Olha, eu tô precisando e eu não alcanço. Isso é para saúde, isso é para educação, isso é para assistência, isso também é para segurança alimentar. Ele pode auxiliar, com certeza. Esse é o papel dele, né? Fazer ser legitimado o que a gente não consegue trabalhando normalmente. Mas para isso a gente tem que estar envolvido dentro da política. E aí, quando vocês me escutarem falando política, não pensem em política qualquer, né? É política pública de direito. Eu escuto muito dos usuários, né? Nossa, eu não aguento, não discuto política. Religião e política a gente não discute. Mas discute sim, e a gente precisa discutir. E é necessário. É necessário. Se a gente não discutir, se a gente não pensar possibilidades novas, ou até mesmo, eu já vou pensando, né? Nesses 26 mil cartões que a gente tem hoje emergencial, o porquê não transformar esses 20 mil de meta mais em políticas públicas efetivas? Mesmo sendo pensado em pequeno, médio e longo prazo, né? Você criar um projeto, você ter profissionais de base e de ponta, né? Parar de pensar em caridade, em politicagem, em fingir que está fazendo e não fazer nada. A gente precisa ter profissionais qualificados lá dentro, pensando política pública, e a gente precisa também ter pessoas que estão na ponta como vocês, nos passando o que está acontecendo para que a gente consiga fazer a diferença. E, Carol, uma coisa que eu percebo, assim, que eu acho bastante triste, é que nesse amadurecimento de uma consciência política do Brasil, acabou acontecendo como se a política fosse time de futebol. Eu torço para esse time, você torce para aquele time, e a gente vai brigar porque você não é do mesmo time que eu. Enquanto que eu penso, não sei, eu como educadora, eu penso que uma forma muito mais simples é você pensar na sua própria vida, nos anos que você viveu, o que estava acontecendo no cenário político da sua cidade, do seu país, em que momentos que você teve acesso a algum benefício, que a sua vida melhorou, em que momentos que a sua vida piorou, quem que estava governando, quem que estava no poder. Fazer essa associação da sua vida. Porque muitas vezes eu percebo que as pessoas não fazem essa associação. Elas simplesmente escolhem um lado político e elas ficam cegas e é aquilo e pronto, e não tem diálogo com as outras pessoas. Eu acho sempre importante a gente estar aberto aos diálogos e aos fatos. Porque, infelizmente, nesse jogo político de eu torço para esse lado ou para aquele, as pessoas se fecham para os fatos. Ah, mas aconteceu tal coisa em tal ano. Não aconteceu. Sabe? Então, sim, estamos com uma parcela gigantesca da população brasileira abaixo da pobreza. Isso é um fato. Não dá para negar. Exatamente. Então, vamos olhar ao redor, ver o que está acontecendo, parar para pensar na nossa vida mesmo, que benefícios eu já tive, se eu tive alguma bolsa na faculdade, se eu tive algum auxílio para ter habitação, enfim, para não ficar nessa loucura, sabe? Que parece que vira um delírio coletivo, assim, de... Independente se o partido que eu escolhi lá tá fazendo alguma coisa muito ruim para a população ou para mim mesmo, eu não vou admitir que eu estou errado. Eu não vou trocar de time e falar que vou para o outro partido. Eu costumo dizer que a gente só consegue construir qualquer coisa quando a gente desconstrói ela. Então a gente precisa olhar aquilo. Se eu fiz aquilo a vida toda, por que eu não posso olhar aquilo de um outro lado, de uma outra forma, desconstruir aquilo que eu sempre acreditei, porque a gente vem de um patriarcado machista, de um movimento que a gente tá de uma cultura imposto. Então é muito difícil mesmo, né? A gente conseguir furar a nossa bolha, olhar para além daquilo que a gente só enxerga. A política, né? Eu tento, como profissional, né? Eu tô formada há bastante tempo. Como profissional, como ser humano, como mulher, né? Eu tento todos os dias pensar o seguinte: política partidária, ela não consegue ser entendida, né? A gente não consegue saber o que acontece diariamente, o porquê que acontece. Você conseguir entender como você sobrevivia. E aí eu legitimo o que vocês estão falando.
como eu sobrevivia, como os meus sobreviviam, como o meu povo sobrevivia, como que eu saí da linha da pobreza, como que eu tive a possibilidade de ter o que eu tenho hoje, como que os meus, à minha volta, conseguiram ter a possibilidade de ter uma escola pública, né, de fazer uma faculdade. E aí a gente tem que fazer esse raciocínio e tirar esse negócio de que talvez todo mundo fala, ai, política, muito chato, nananã. Faz esse raciocínio, né? Esse raciocínio que vocês falaram. Como era e como é. Como foi e como vai ser as nossas vidas a partir de agora, né? Sim. A política, eu penso muito hoje em política pública de direito. Eu penso em construção. Eu penso que sem vocês, usuários, nada vai ser feito. Nada vai ser construído. Vocês são a voz. Se vocês não conseguirem entender isso... Eu já vi profissional escalando, né? Eu já vi gente falando, Carol, você fala demais. E eu falo mesmo. E tá tudo bem, né? Os meus me conhecem. E como a gente pode ser cerceado o tempo inteiro, mas o povo não pode ser cerceado. Jamais. Entende? Então, vocês chegarem e me cobrar, ou cobrarem os nossos, e falarem, olha, eu entrei no conselho, eu quero saber, e eu quero que você me explique 20 vezes a mesma coisa. A gente tem que explicar. Sim. A gente vai ter que cobrar, a gente vai ter que ir atrás. E eu vou poder chegar lá e falar, gente, ó, tô sendo cobrado. O que vocês vão me responder? Porque eu tenho que dar uma resposta. Sim. Se vocês, usuários, eu falei isso no Conselho da Assistência, no GT que a gente tem em conjunto, que sem os usuários a gente não teria modificado muita coisa, né? Sem a gente saber o que tá acontecendo na ponta, até do cartão Nutrir ou de outros processos de política de segurança alimentar, a gente não teria conseguido ir lá cobrar. Então, assim, movimentem-se e tentem entender que cobrar é necessário, mas participar é indispensável. É isso. Tá? É mais ou menos isso que eu penso. É isso. Não, perfeito. Nossa, eu... Sem palavras, eu agradeço muito, eu acho que a gente já pode, né? Infelizmente o nosso tempo é curto, então a gente também já vai finalizando aqui, mas desde já, Carol, Obrigada, gente. muito obrigado. O Crame, nossa, ganhou um presente com a sua presença aqui. Muito obrigada mesmo, Carol, por ter aceitado, né? Eu e o Gui, em nome de toda a equipe, agradecemos a sua participação. Assim. É bastante encorajador ouvir a sua fala, né? A gente sabe que tem muitos problemas, é importante a gente falar sobre eles, mas é muito legal também ter essas informações que podem auxiliar na prática as pessoas que estão passando fome ou que conhecem pessoas que precisam desse auxílio. Queria agradecer também que no começo, quando tudo isso começou, o Jair, que é colaborador aqui do CRAME, assistente social, tocou pra gente, abrilhantou a nossa noite. Então, muito obrigada pela participação. Muito obrigado, Dr. Tadeu, presidente do CRAME, que esteve aqui e falou tão bem sobre tudo que vai acontecer no simpósio, os temas que nós vamos ter, né? Os temas não ditos, que aqui estão sendo ditos. Sim. E que bom, né? Que tem esse espaço que a gente consiga conversar, desconstruir, construir, né? Pensar em coisas importantes, assuntos essenciais. E, de fato, quando ela trouxe a participação e a nossa obrigação enquanto cidadão de participar dos conselhos, das conferências, de estarem necessariamente nessa participação, porque política pública é política para o povo, para a gente, para o nosso bem-estar, garantia de direito. Ninguém está pedindo ajuda de ninguém, é o nosso direito e é o nosso dever também cobrar, participar, estar junto, estar por dentro, porque então, senão a gente fica para trás. Então, principalmente, nós agradecemos você que está aí assistindo sobre esse tema tão importante da segurança alimentar no simpósio que comemora os 37 anos do CRAME. Então, cada um de vocês que estão aí, muito obrigada. Muito obrigada a toda a comissão do simpósio por ter organizado esse evento, onde está tudo funcionando tão bem. Sem essa equipe, nada daria certo, então muito obrigado mesmo.
Os nossos agradecimentos especiais também para Angélica Souza, que é diretora técnica científica do CRAME. Angélica, você está fazendo uma falta enorme aqui com a gente também, mas logo que possível estará presente. A todos os funcionários do CRAME, que sempre estão muito empenhados, né? Que está todo mundo sempre no acolhimento com as famílias que chegam aqui bastante fragilizadas também. Falar sobre violência doméstica não é fácil, então muito obrigado mesmo, sem vocês nada disso seria possível. Aos usuários do CRAME também, que estão participando da live com perguntas. Fabiana Albuquerque, um beijo para você, muito obrigado a sua participação. Tem uma pergunta aqui que eu queria... Calma aí que a gente tem uma perguntinha, pessoal. Essa aqui vale a pena sair um pouco do protocolo. Vamos lá. A Fabiana Albuquerque falou o seguinte, quero fazer uma pergunta. As coisas que vêm para alguma instituição para dar para a família e ela não entrega, aí a gente tem que denunciar. A gente tem que denunciar muito. Chegou a pergunta? Chegou? Então, quer falar sobre isso? Talvez minha voz não tenha chegado. A gente tá recebendo uma pergunta nova aqui, que é, quando a instituição ela recebeu uma doação e ela necessariamente conseguiu identificar que essa instituição ela tem a doação, mas a instituição não faz a doação para ela, o que ela pode fazer? Ela pode denunciar essa instituição? O que ela deve fazer? Onde ela deve procurar? Ela pode não, ela deve denunciar essa instituição. Se você fizer um registro diretamente no 156 com o protocolo, tudo certinho, eles têm dias, né? Eles têm tempo hábil para te responder. Esta pergunta, ela chega até a instituição, né? E quando você faz essa denúncia, caso seja constatado realmente que não está sendo entregue, por exemplo, se foi o ISA que doou, vai para o ISA. Então, o ISA já vai chamar essa instituição para conversar, para poder resolver. E ela pode ser descadastrada, né? Ou se foi o banco de alimentos que fez doação, e o banco de alimentos faz umas doações bem legais, aí a gente sabe que acontece da instituição, às vezes, não fazer a entrega, essa denúncia também chega até a gente. E você pode denunciar também no Conselho de Segurança Alimentar, né? A gente tem aí o nosso Instagram, se todo mundo quiser aí depois dar uma acessada, é Consan Campinas. E você pode ir lá escrever pra gente, a gente vai atrás, a gente vai e conversa com essa instituição, viu? O nosso trabalho também é fiscalizar a política pública de segurança alimentar dentro do município. Obrigada. Agora eu recebi a informação também de que o Renato, que é o filho da Sueli, da nossa ex-coordenadora, está presente na live. Um abraço especial da família CRAME para você, viu, Renato? Muito obrigada às coordenações, a coordenação geral, a Alessandra Saldanha, as coordenações técnicas, a Cristiana Vidolin e a Elaine. Um abraço para vocês também, tá Muito bom? obrigada. Posso fazer Muito um agradecimento Claro, também? por favor. Eu queria agradecer ao CRAME, né, pelo convite. Eu agradeço a todas e a todos vocês. E a todos. Agradeço a Bel por ter lembrado, né, de estar inserindo a gente em todos os espaços. Eu não poderia deixar de fazer esse agradecimento. E queria agradecer, assim, a todos vocês que se disponibilizaram a estar escutando e tentando entender um pouquinho sobre essa política, né? E queria fazer um pedido para todo mundo. A gente está saindo de um processo bem difícil, né? Eu acho que todo mundo adoeceu um pouquinho com essa pandemia, né? Todo mundo teve muito medo. E em algum momento da minha vida eu achei que a gente fosse ter um pouquinho mais de empatia um com o outro, né? E a gente está vendo que o adoecimento, porque é um adoecimento mental mesmo, está fazendo com que a gente perca esse olhar. Então, para vocês usuários, para vocês profissionais, para nós profissionais, que a gente consiga entender um pouquinho o outro, né? Ter um pouquinho desse olhar. Porque não foi fácil, não está sendo fácil, mas eu tenho certeza, se a gente conseguir se apoiar, e os usuários e os técnicos e
e os diretores e os presidentes. Agradeço ao meu presidente também por ter me liberado para estar aqui, o seu João Antônio Benassi. Se todo mundo conseguir entender o momento que a gente vivencia, eu tenho certeza que a gente vai sair do estagnado, a gente vai mudar, tá bom? Obrigada, gente. Até porque, Carol, você estava falando sobre isso, né? A empatia é um sinal de saúde mental. Quem tem empatia é um sinal de que essa pessoa está bem, a saúde mental dela está bem. E, ao mesmo tempo, que exercer a empatia nos ajuda a desenvolver a nossa saúde mental, caso nós estejamos adoecidos. Quando a gente para olhar o outro, se coloca um pouquinho ali naquele lugar, tem um gesto de compaixão ou um olhar de compaixão, a gente já começa a se curar também dessa doença que pode estar afetando todo mundo por causa de tantas circunstâncias atípicas também, né? Sim. É isso. Muito obrigada. Bom, pessoal, muito obrigado mais uma vez. Obrigada, gente. Viu? A gente se vê amanhã às 19 horas. Vamos falar sobre racismo estrutural aqui no Exatamente. Simpósio do CRAME. Um beijo. Até Bem, amanhã. gente, aguardamos vocês até amanhã. Beijo, muito gente. obrigado.